Boa noite, amigos. Essa é mais uma transmissão do Spirited. Nós temos hoje o prazer de receber junto conosco o Murilo Viana. Murilo Viana, seja muito bem-vindo. Mais uma vez aqui conosco no Spirited. Murilo Viana é um voluntário, trabalhador espírita que tem muitas frentes de trabalho. Né? Ele atua no movimento espírita aqui do nosso estado, ele é o coordenador do Spirited desse nosso momento. Também faz parte do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, do Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira, em Campos dos Goitacazes, é o fundador e presidente, mas também é o idealizador da editora Letra Espírita. Então, o assunto de hoje é os princípios do Espiritismo. Murilo, é com você. Muito obrigada por estar aqui conosco. Olá a todos, boa noite. É sempre um prazer estar aqui reunido com vocês para poder a gente aprender junto um pouquinho mais sobre o Espiritismo, né? O tema de hoje é um tema que para muitos pode parecer simples demais, né? Os princípios do Espiritismo, mas é necessário a gente falar do que é básico para conseguir compreender bem a nossa doutrina, né? Na verdade, eu até falei com a Lúcia, né, nos bastidores, é uma palestra que eu tenho de 40 minutos, que eu vou tentar resumir aqui os principais pontos em 20 minutinhos, e à medida que vocês tiverem dúvidas, tiverem comentários, podem ir colocando aqui, que na segunda parte a gente vai interagir com vocês para poder sanar qualquer dúvida que porventura tenham, né? Bom, o Espiritismo tem 5 princípios básicos, vamos falar sobre cada um deles, então, começando pela existência de Deus, né? Deus é a causa primeira de todas as coisas, Deus é a inteligência suprema. A gente aprende isso no Livro dos Espíritos, logo na pergunta número 1, né? Quando Kardec questiona, né, que é Deus. Interessante que Kardec não pergunta quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa, e sim que é Deus. E os espíritos respondem que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E em um comentário, né, a resposta da pergunta 4, um pouquinho mais na frente, Kardec esclarece que, para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar para que o nada pode fazer alguma coisa. Se o universo existe, se tudo existe, teve que ter uma causa. Essa causa é Deus, né? E quais são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são ser eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, né? Nós ainda não conseguimos compreender Deus na sua mais pura essência. Nós estamos ainda muito distantes de conseguirmos compreender Deus. Isso não significa que Deus não existe, né? Seria prepotência demais da nossa parte achar que Deus não existe e que nós somos soberanos no universo, né? Que acima de nós não há nada absolutamente. Um outro esclarecimento interessante para trazer para a gente aqui é que a autora Evelyn Freire de Carvalho, na obra Doutrina Espírita Sem Segredos, esclarece de forma muito interessante e nos faz refletir justamente sobre o entendimento que nós temos de Deus, né? E ela traz a reflexão de que a ideia que nós temos de Deus foi se modificando à medida em que a humanidade foi evoluindo. Um exemplo que ela traz nessa obra é com relação à crença que nós tínhamos no politeísmo, a crença que nós temos no monoteísmo, via de regra. Existem ainda algumas crenças no politeísmo, mas houve uma mudança em linhas gerais. Também um outro esclarecimento que ela nos traz, a título de exemplo, é com relação à ideia que nós tínhamos de um Deus vingativo. Ainda hoje há aquelas pessoas que trazem essa ideia do Deus vingativo, mas já não é uma realidade para todos.
Nós, aqui espíritas, por exemplo, compreendemos que Deus é amor. Deus é soberanamente justo e bom. Esse é um dos atributos de Deus que eu acabei de falar para vocês. Então, nós vamos modificando o nosso entendimento acerca de Deus à medida que nós vamos avançando. Já na obra A Gênese, no capítulo 2, item 8, nós temos o seguinte esclarecimento. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Lembra que eu acabei de falar com vocês que nós não conseguimos compreender ainda Deus, porque nós somos ainda muito imperfeitos? Em A Gênese, nós temos esse esclarecimento que corrobora essa explicação. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Mas, se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. Então, nós temos que ter essa humildade. À medida que a gente for avançando, a gente vai conseguindo compreender mais acerca de Deus e de sua existência. Um outro item, um outro princípio do Espiritismo é a imortalidade da alma. E essa mesma autora, que eu mencionei, a Evelyn, no livro também Doutrina Espírita Sem Segredos, esclarece para a gente o seguinte: a imortalidade da alma nos mostra que somos espíritos imortais, nascidos simples e ignorantes, com aptidão para o bem e para o mal, com destinação à perfeição e à felicidade. Antes de sermos seres humanos encarnados em um corpo físico, nós somos espíritos. Nós não somos um ser humano que tem um espírito. Nós somos espíritos que temos um corpo físico, tá? E o espírito, ele é o princípio inteligente do universo, né? Antes de nós sermos espírito, propriamente dito, nós fomos princípio inteligente, né? Nós passamos por diversos reinos, lá no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, para chegarmos atualmente no reino hominal, né? E nós vamos continuar evoluindo. A União Espírita Mineira, né, num conteúdo programático voltado para a área de infância e juventude, sobre o qual é um material que precisamos ter acesso porque é de extrema relevância, traz alguns conceitos interessantes a respeito da imortalidade da alma, como, por exemplo, essa frase que eu separei para vocês. A imortalidade da alma é uma das mais importantes revelações para a humanidade, pois, através dela, nos asseguramos da realidade do futuro e da certeza de atingir a perfeição a que todos nós nos destinamos. É por meio da imortalidade da alma que nós compreendemos que nós somos espíritos imortais e temos oportunidade de modificar a nossa realidade. Se nós sofremos hoje, nós não vamos estar necessariamente sofrendo amanhã, porque o nosso espírito é mortal e os sofrimentos, eles são passageiros. Com a imortalidade da alma, a gente consegue compreender isso. Tem uma relação também com a questão da reencarnação, que é um dos princípios do espiritismo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes, é interessante nós notarmos que a crença na imortalidade da alma já vem desde povos antigos. Desde antes do espiritismo ser codificado, já existiam teses e teorias da imortalidade da alma. Na própria Bíblia, se fala sobre a imortalidade da alma. Há exemplos como o da transfiguração, que é uma comprovação da imortalidade da alma também. A reencarnação, ela tem relação com a questão da imortalidade da alma, por quê? Nós somos espíritos imortais que temos a oportunidade de reencarnar sucessivas vezes com o objetivo de nos aperfeiçoarmos. É por meio da reencarnação que nós, como espíritos, evoluímos. A reencarnação, também conhecida como palingenesia, é o retorno do espírito ao corpo material. É um novo nascimento, mas em um corpo diferente, nada semelhante ao antigo, esclarece a Evelyn no livro A Imortalidade da Alma. Então, a reencarnação é a oportunidade que o espírito tem de retornar à vida carnal
mas em um outro corpo físico que nada tem a ver com o seu corpo físico anterior. Por isso que o espírito ele pode reencarnar em um corpo masculino, depois de um tempo ele reencarna em um corpo feminino, e assim por sucessivas vezes, ok? Já no Livro dos Espíritos, na questão 625, nós compreendemos que Jesus é o espírito mais perfeito que passou pelo planeta. Jesus é o nosso guia e modelo da humanidade. E nós, como espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, assim como Jesus. Mas como então ele é o guia da humanidade, o modelo mais perfeito que nós temos, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos? Porque Jesus foi criado simples e ignorante e galgou toda a sua evolução até chegar no patamar em que se encontra hoje. E nós temos essa meta também, que é de evoluir, de crescer espiritualmente. E são por meio das reencarnações que nós temos essa oportunidade. Todos nós passamos por diversas delas. Isso nós aprendemos quando estudamos a questão do Livro dos Espíritos 166, 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, por meio da reencarnação? E aí essa pergunta ela se desmembra ainda no item A, B e C, que fica como dica para vocês estudarem e aprenderem um pouquinho mais. E na questão 167, nós entendemos que o objetivo da reencarnação é a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então, os espíritos respondem uma pergunta com uma pergunta também, né? Qual o objetivo da reencarnação? Fazer a humanidade progredir. Sem isso, onde haveria a justiça? Um outro princípio do espiritismo é a mediunidade. A mediunidade que é um dos princípios até mais conhecidos e mais populares da grande massa e que gera muitas curiosidades também. A mediunidade, nós temos que entender ela como um fenômeno natural, né? Todos nós somos mais ou menos médiums. Todos nós temos a capacidade de nos conectarmos com os espíritos em diferentes graus. Aqueles que possuem a mediunidade mais aflorada, chamada mediunidade ostensiva, são os que são popularmente chamados de médiums. E a mediunidade ela é um elo que conecta os encarnados com os desencarnados. E no Livro dos Espíritos, nós temos, no Livro dos Médiuns, quer dizer, nós temos esse esclarecimento que vale a pena a gente compreender. Mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar aonde quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. Ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles venham servir. Isto é tão racional que inútil fora insistir mais sobre este ponto. Então, a mediunidade ela deve ser usada para o bem coletivo. Dai de graça aquilo que de graça recebeste. A mediunidade não deve ser paga. É um benefício que nós temos, né? Aquele que tem a mediunidade ostensiva, ele tem a responsabilidade de lidar com ela de forma caritativa, de fazer o bem com ela, porque nós não estamos pagando nada para ter a mediunidade. Nós não devemos cobrar também. E a mediunidade, ela pode se manifestar de diversas formas. No livro Desmistificando a Mediunidade, a Evelyn até faz um rol exemplificativo com base até no que está em O Livro dos Médiuns, sobre alguns tipos de mediunidade, para a gente conseguir entender como que é um rol bem extenso e não taxativo. Olha, alguns tipos de mediunidade são mediunidade curadora, audiência, vidência, psicometria,
psicografia, transporte, psicofonia, sonambúlica, bilocação, tiptologia, pneumatografia. São muitos termos que muitos de nós talvez nem tenha escutado ainda. Por isso que é importante, inclusive, o estudo de O Livro dos Médiuns, para a gente conseguir compreender bem toda a dinâmica mediúnica e lidar com ela da melhor forma possível à luz da doutrina espírita, nós que somos espíritas. E Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico Xavier, no livro O Consolador, diz para a gente que um médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente, trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Um médium, ele tem uma responsabilidade muito grande. Por isso é necessário o estudo constante, a dedicação, porque senão nós podemos falhar. E a responsabilidade é muito grande, porque estaremos influenciando não só a outros encarnados, como também a desencarnados. E sobre essa questão do estudo da mediunidade, a própria Federação Espírita Brasileira, no documento Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita, nos traz diversos esclarecimentos que são muito válidos e informa que o estudo da doutrina, o estudo contínuo da doutrina e a serenidade moral são-lhe de grande valia, porque atraem os espíritos nobres que anelam por criar uma nova mentalidade entre as criaturas terrenas. Se o médium deseja trabalhar com os bons espíritos, ele precisa educar-se, ele precisa equilibrar-se, ele precisa buscar a própria serenidade moral, ele precisa estudar continuamente a doutrina espírita, ele precisa dedicar-se genuinamente de coração para o desenvolvimento dessa faculdade, sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de reconhecimento também. Somente o estudo que habilita o tarefeiro ao exercício da mediunidade. É uma outra frase que nós temos muito forte para a nossa reflexão aqui, com base nesse documento e em todas as outras lições que nos são trazidas por grandes trabalhadores da espiritualidade, né? Vida em outros planetas é um outro tópico, um outro princípio do espiritismo, chamado também, né, de pluralidade dos mundos habitados. Mas eu botei de forma aqui mais simples, vidas em outros planetas. E na questão 55 do Livro dos Espíritos até a questão 57, nós vamos aprender um pouquinho sobre esse tópico. Como, por exemplo, na questão 55, Kardec questiona: são habitados todos os globos que movem o espaço? E os espíritos nos respondem que sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Seria muita soberba de nossa parte achar que toda a galáxia existe só para enfeite e que a vida existe apenas aqui no plano terreno do planeta Terra. Outros planetas também são habitados, possuem formas de vidas diversas e essas vidas estão em outro tipo de vibração. Até por isso que nós não conseguimos ver. Exemplo, nós conseguimos ver o plano espiritual, a não ser que tenhamos mediunidade ostensiva de evidência, nós não estamos vendo o plano espiritual. E mesmo aquele que é médium ostensivo de evidência, não fica vendo 24 horas por dia. E nem tudo 100%. Por quê? Porque é uma outra faixa vibratória. O mesmo ocorre com a vida em outros planetas. Os espíritos estão em uma outra faixa vibratória. Na questão 56, é a mesma a constituição física dos diferentes globos? E os espíritos respondem que não, de modo algum se assemelham. E isso faz com que também
a gente não consiga compreender como que existem vidas em outros planetas. A gente quer que a vida em outro planeta seja igual à da Terra, mas não vai ser, porque as características do outro globo vão ser diferentes. Então, a forma de vida também vai ser diferente. Os seres que lá habitam vão ser diferentes de nós aqui da Terra. E no livro Doutrina Espírita Sem Segredos, a Evelyn comenta que a pluralidade dos mundos habitados afirma que a encarnação e a reencarnação dos espíritos podem dar-se na Terra e em outros mundos também. De modo que acreditar na exclusividade da Terra seria duvidar da sabedoria de Deus, que nada faz de inútil. Quando Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai", ensinava-nos sobre a pluralidade nos mundos habitados. E diversas obras espíritas abordam esse tema da vida em outros planetas, tais como, para a gente poder finalizar e ir para a segunda parte, vou deixar aqui para vocês 4 dicas. Textos publicados na Revista Espírita de março de 1858, por exemplo, Pluralidade dos Mundos, constam informações sobre a Lua, Mercúrio, Saturno, Júpiter e alguns outros mundos. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, revela como extraterrestres oriundos de diferentes mundos da constelação do Cachoeiro chegaram à Terra e se miscigenaram com os habitantes do planeta, impulsionando sua evolução. O livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, que revela as belezas de Saturno e fornece informações sobre o planeta Marte. E também o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, também psicografado, por Chico, analisa a pluralidade dos mundos habitados. Essas 4 dicas de leitura eu retirei do estudo aprofundado da doutrina espírita do programa Filosofia e Ciências Espíritas do roteiro 29 da FEB. Então, esses são os 5 princípios do Espiritismo que valem a pena sempre a gente buscar reforçar para poder compreendermos bem as bases da nossa doutrina. Além de compreendermos bem os 5 princípios da doutrina, nós temos que compreender as obras básicas, as 5 obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E assim a gente vai conseguindo construir o nosso entendimento sólido acerca do Espiritismo, levando a mensagem para outras pessoas de forma coerente e correta. Muito bom, Murilo. Obrigada pelas palavras. Organizou direitinho os princípios básicos e a gente tem várias perguntas interessantes aqui para nós continuarmos esse debate aqui. Primeiro, na verdade, eu vou começar com a última contribuição, que é um comentário, que é bem específico para o último assunto que você estava falando. A Michele Salles, ela fala: Cartas de uma Morta, de Maria de João de Deus, traz vários capítulos maravilhosos sobre o tema. O tema é o tema final, que você estava falando sobre a pluralidade dos mundos habitados. Isso. De fato, é um livro bem legal, Muito bem, Gabriel, Murilo. É porque eu estava olhando a pergunta do Gabriel. O Gabriel, ele faz o seguinte: Murilo, é comum ouvirmos que somente esta ou aquela religião que salva. O que os bons espíritos nos falam sobre a dita salvação? Então, religião não salva ninguém. O que nos salva são as nossas atitudes, são as nossas ações. Na verdade, somos nós que nos salvamos, não é nem Deus, porque Deus está sempre disposto a nos ajudar,
Os bons espíritos também estão sempre dispostos a nos ajudar, a nos acolher, a nos fazer evoluir. Somos nós que nos colocamos em sofrimento quando agimos de forma contrária às leis de Deus, porque elas estão na nossa consciência. E o que nos salva, entre aspas, é a boa ação, é a prática da caridade. Tanto que o Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo não há salvação. Não é fora do cristianismo não há salvação, é fora da caridade. Para sermos caridosos, nós não precisamos sequer ser religiosos. Fato. Fato. O importante, na verdade, é aquilo que nós nos colocamos à disposição de nos reconectarmos com a divindade. Eu costumo Exatamente. dizer que o Espiritismo é um caminho, não é o caminho. Né? Mas a Sim, é Bia... importante a gente refletir nisso, até porque, às vezes, nós espíritas temos a questão de achar que a gente vai morrer e vai para nosso lar, né? Ai, nossa, fui espírita, tenho todo o conhecimento. Se você não praticou nada, não adianta. É verdade. Pelo contrário, angariou mais débitos ainda porque tinha o conhecimento. Quem muito foi dado, muito será cobrado. É verdade. Muito sério. A Bia, a Beatriz Silva, ela já está com uma pergunta muito prática. Ela quer... Você falou sobre a questão da mediunidade, a comunicabilidade, um dos princípios. Então, ela pergunta: o que faço se tiver mediunidade ostensiva? O ideal é você buscar estudar as obras básicas, especialmente o livro dos médiuns, para conseguir entender o que é mediunidade, como lidar com essa mediunidade, para conseguir desenvolvê-la, então, adequadamente, trabalhando dentro dos princípios do Espiritismo, fazendo bem para os encarnados e para os desencarnados. E aí, caso você frequente algum grupo espírita, é ideal você buscar, então, orientação nessa casa de como efetuar o estudo para o desenvolvimento mediúnico. Algumas casas espíritas possuem estudos específicos para isso. Mas, de qualquer forma, algumas pessoas moram em localidades que não têm esse acesso, né, e querem aprender sobre a mediunidade. O roteiro mais seguro é estudar primeiramente. Estudar as obras básicas, estudar o livro dos médiuns, buscar compreender o que é a mediunidade, como que ela se manifesta e quais são as orientações que os espíritos nos dão para o bom desenvolvimento. Sempre estudo, né, Murilo? Sempre estudo. O A gente acaba Gabriel... batendo sempre na mesma tecla, né? É verdade. O Gabriel também tem uma pergunta aqui, ó, bem interessante. Ele diz assim: pararemos um dia de reencarnar ao atingirmos a perfeição moral? Uma boa pergunta. Se a gente for parar para refletir, a gente talvez, aqui no plano terreno, pare de reencarnar para o sentido de provas e expiações, mas isso não nos impede de reencarnar para ajudar outros povos, outras humanidades, né, a crescerem, a evoluírem. Um exemplo é Jesus. Jesus precisava ter encarnado na Terra? Não, mas ele encarnou. Na sua trajetória como espírito, ele passou por várias reencarnações em outros planetas, né? Como espírito, não deixou de ser uma reencarnação. Na Terra foi uma encarnação, mas esse espírito veio para nos ajudar. Por que nós vamos deixar de reencarnar? A gente pode buscar reencarnar em outros globos, em outras localidades, para ajudar as pessoas. Por que não? Seria muito egoísmo da nossa parte não querer voltar à carne no sentido missionário, né? Então, eu acho que não existe um patamar assim, não, nunca mais vou reencarnar. Depende, eu acho que não. O que você acha, Lúcia? É muito interessante a análise, como você falou, porque eu comecei a pensar dentro da sua fala. É como se essa perfeição moral, de assim, estarei no céu para sempre, né? Uhum. E a gente já Sim. entendeu que esse para sempre no céu, sem as obrigações, elas não acabam não atingindo. Né? Eu acho que
é possível sempre você se colocar à disposição para ajudar aqueles que precisam, né? Quer dizer, não há necessidade, mas às vezes há a vontade, né, do trabalho. Sim. Muito bem colocado. E agora nós vamos para uma pergunta da Beatriz, que eu acho uma pergunta bem interessante, que ela diz assim: as casas espíritas fazem estudos mais aprofundados sobre os 3 pilares da doutrina: religião, filosofia e ciência? Depende muito da casa, né? Então, existem casas espíritas que focam mais em estudos das obras básicas, outras casas focam mais em estudos de outras obras complementares, depende muito da estrutura da casa espírita. Então, não existe uma regra absoluta. Há a orientação geral, né, de se estudar todos os 3 pilares, tanto o lado moral, né, chamado de lado religioso, quanto o lado filosófico, quanto o lado científico. O espiritismo ele tem esse tripé. Então é importante a casa buscar dedicar-se à parte filosófica, à parte científica e à parte moral, chamada religiosa, né? Mas o que cada casa faz aí não temos como saber. Mas é importante ter os estudos de forma a abranger as 3 questões, porque a casa espírita que não tem um estudo, que ela se comporta só como um templo religioso, em que as pessoas não estudam, vão ali simplesmente de forma ritualística, ela não está seguindo os princípios do espiritismo, porque o espiritismo ele é uma filosofia, né? Mas também não adianta a casa espírita ser um local como uma universidade. Você só vai para estudar e você não pratica ações de caridade, você não desenvolve o seu lado moral, o seu lado fraternal, também não adianta. Então, nunca se podem ter extremos. Acredito que essa é a resposta mais adequada. Não pode se ter extremos. Tem que se ter o equilíbrio entre a religião, a filosofia e a ciência, porque também tudo tem que ser analisado. As comunicações mediúnicas têm que ser analisadas, isso é a parte científica, mas também não pode transformar essa análise, essa parte científica, como é que eu posso dizer? Num questionamento insano em que nada se pode acreditar. Tudo tem que se questionar sem reconhecer que às vezes a falha é nossa. Então, tudo é um equilíbrio entre a parte científica, um equilíbrio entre a parte religiosa, um equilíbrio entre a parte filosófica. Quando há o equilíbrio, o trabalho da casa, então, consegue fluir da forma mais adequada e os estudos conseguem, então, entregar o ideal para o frequentador. Enquanto você falava, eu lembrei de uma metáfora sobre esses 3 pilares, né, da doutrina espírita, que é como se fosse um tamboretezinho, assim, que tivesse 3 pés. Porque quando você tem um banquinho com 4 pés, se faltar um pé, ele ainda fica em pé. Agora, um banco de só 3 pés, se você tira um, ele não fica, né? Então, se não houver filosofia, vai estar capenga. Se não houver religião, vai estar capenga. Se não tiver ciência, também vai. Então, na verdade, vamos imaginar, né, essa metáfora aí da doutrina espírita sendo esse banquinho, né? Muito bem colocado por você. Bom, a gente está chegando nos nossos momentos finais. Agradecemos muito a contribuição, as suas palavras, os ensinamentos. Gostaria que você finalizasse agora com uma mensagem final para que os nossos amigos aí que estão acompanhando agora ou que virão depois possam ser instigados a estudar um pouquinho mais. Bom, gostaria de agradecer pela oportunidade novamente e reforçar a questão da importância do estudo básico. Porque às vezes a gente tem até um preconceito com os tópicos básicos, né, com as obras básicas. Eu já estudei as obras básicas. Não, estuda de novo. Podemos estudar sempre e sempre vamos aprender mais. A mesma questão, os assuntos. Por mais simples que eles possam parecer,
é importante uma reflexão, e a gente pode sempre buscar o aprofundamento mesmo nesses tópicos que são simples, tá? Então, isso é de extrema importância para a gente conseguir, como eu disse na minha fala anterior a essa segunda parte, propagarmos a doutrina da forma adequada, da forma correta para as pessoas. E precisamos levar o Espiritismo de forma acessível. Nós precisamos falar do Espiritismo para a grande massa de forma que ela vá compreender. Então, abordar temas simples, abordar temas que estão ali na obra básica, no Livro dos Espíritos, é uma forma de incentivar as pessoas que não conhecem a conhecerem a doutrina. E nós temos essa responsabilidade. Todos nós que somos espíritas e temos o conhecimento, se nós não repassamos esse conhecimento que nós temos, nós estamos angariando débitos também, porque nós estamos propositalmente deixando de levar luz para as outras pessoas. Isso não quer dizer, eu até comentei isso hoje, num evento que teve, que é o EREU, o Encontro Regional de Unificação do Estado do Rio de Janeiro. O pessoal estava comentando a questão de fazer proselitismo. E eu comentei que não significa fazer proselitismo. Você não tem que tentar converter o outro em ser espírita a todo custo. Mas é nosso dever moral divulgar a doutrina, falar sobre a doutrina, propagar a mensagem. Se o outro vai querer seguir ou não, aí é uma outra história. Não cabe a gente tentar convencê-lo, mas cabe a gente mostrar que existe. E aí, dessa forma, nós estamos fazendo a nossa parte. O famoso nunca poderemos dizer que nunca divulgamos, né? Se ninguém quis ouvir, ok, mas eu estou aqui falando. Então, não é tentar converter o outro a todo custo, mas mostrar que existe. E se a pessoa quiser ouvir, bem. Se ela não quiser, tudo bem também. Ela segue o caminho dela. Porque, como a Lúcia disse, o Espiritismo não é o caminho, ele é um caminho. É um caminho que serve para nós e pode servir para muitas outras pessoas. Às vezes elas esperam apenas um aceno nosso. E aí elas vão se juntar. Então, que a gente possa fazer a nossa parte, né? De propagar a doutrina, de levar a mensagem para conquistarmos cada vez mais corações. Muito bom, Murilo, muito obrigada. Não poderia terminar com melhor chave de ouro que esses ensinamentos. Meus amigos, nós estamos finalizando mais um Espirited. Estejamos juntos daqui a 15 dias, no dia 16, com um assunto que eu tenho certeza que vai ser um assunto muito importante. Acompanhe nas redes sociais, que logo, logo você vai saber. Um abraço muito grande, boa noite a você que nos assiste ao vivo ou que não vai nos assistir em outro dia, boa tarde, enfim, que a paz esteja conosco. Grande abraço a todos.